bem-vindos ao nosso canal Modos Desenvolvimento. Eu sou Natália. Eu sou a Viviana e hoje nós temos uma grande convidada conosco, a Camila Fogolin. O nosso assunto de hoje é um assunto muito gostoso: inteligência emocional e o belo. A importância do belo no desenvolvimento da inteligência emocional. E hoje, com essa pauta linda, nós trouxemos a Camila, que é formada em artes, e ela vai se apresentar um pouquinho para nós, para contar a carreira que ela vem trazendo já na vida dela, de contemplação da arte, de contemplação da beleza, da formação que ela tem, para hoje dividir um pouquinho disso com a gente. Muitos estudos então comprovam que a arte tem um potencial enorme para ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional das pessoas, porque através da arte nós podemos expressar o que mais de individual nós temos, a nossa essência. Não é, Camila? Pois é, muito bem falado. É um dos pontos principais, né, da arte, é desenvolver as nossas emoções. Através da arte a gente consegue se expressar, comunicar, compartilhar tudo aquilo que a gente tem aqui dentro e que a gente não consegue talvez falar, né, em forma de palavras mesmo, através da arte, de um desenho. A Nath, como psicóloga, deve saber muito bem, né, que a criança, através do desenho, a gente consegue tirar muita coisa dali que às vezes está angustiando, né, a criança, e aí o pai às vezes, muitas vezes não sabe como lidar, né, com isso. Sim. Então, através do desenho a gente consegue observar, né, tudo isso. A criatividade é uma habilidade que todos nós temos, todos nós, todo ser humano. A gente nasce criativo, a gente nasce fora da caixa, colocam a gente dentro da caixinha e depois a gente tem que sair dessa caixa, né? Então a gente nasce criativo através de um monte de coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente tem que podado, né, nessa criatividade. Então eu falo assim, como professora de artes, muito tempo, eu chegava na sala de aula e as crianças não tinham muitas vezes lápis de cor à mão, porque estava guardado. E eu falava, mas por que tá guardado? Ah, porque agora a gente tem que escrever e ler e não pode desenhar. E eu sempre me angustiei com isso, porque assim, por que não pode, né, desenhar enquanto você está fazendo ali atividade de leitura ou, né, de escrita, enfim. Então é isso, enquanto a gente estiver fazendo qualquer atividade, né, escolar, muitas vezes, a criança ela pode estar ali desenhando, né, e se expressando. E o professor muitas vezes pode até saber o que está acontecendo. Eu com os meus alunos adolescentes, como eles não desenhavam, muitas vezes nem queriam, mas eu sabia, porque ele chegava um pouco mais irritado, né? Ele chegava um pouco mais nervoso. O adolescente que eu sabia que não tinha assim esse comportamento, quando ele chegava eu já sentava, conversava. Então muitas vezes na aula de artes eu chegava do lado do meu aluno e ia conversar com ele. Então eu deixava até muitas vezes a aula de artes de lado para poder conversar com ele. Eu acho que essa questão da empatia, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre tentei desenvolver essa empatia para poder lidar com eles, porque somos seres humanos, né? Somos diferentes. E adolescente é realmente mais complicado, principalmente porque essa turma que eu peguei, eles não tiveram artes durante a escola toda, eles tiveram só no infantil e passaram o Fundamental 1 e o Fundamental 2 sem artes. Quando chegou no ensino médio, eles se depararam com a arte. Essa janela que eles tiveram não fez sentido, né, para eles, e eles não gostam. O eletrônico hoje em dia, né, tá muito... Então eu acho que é isso, eu acho que a arte deve fazer parte desde a infância e não se perder, né, ao longo do tempo. Jamais. Camila, e olha, é claro, a gente faz pauta, mas nem sempre tudo sai como planejado, porque vem vindo as ideias. Você me descreveu. Eu nunca consegui, e não consigo até hoje, prestar atenção numa palestra, num áudio, num vídeo sequer, sem estar fazendo outra coisa.
Dentro dos temperamentos eu sou sanguínea, então quem já conhece um pouquinho já sabe que a gente é o elemento ar. E eu nunca consegui, confesso, Nath e Camila, nunca consegui prestar atenção sem estar riscando, sem estar ali desenhando, ou mesmo escrevendo, ou fazendo um fluxograma da ideia, porque é assim que aquilo entrava em mim. E não que eu não estava prestando atenção, mas era a forma que eu conseguia me concentrar. Lindo. Eu amei essa parte, Camila. Fantástico saber disso hoje. Eu coloquei até na live que eu fiz, eu coloquei isso, né? Que eu desenhava enquanto o professor explicava. Até meu irmão falou, então você tá, né? Agora eu tô sabendo o que você tava fazendo. Mas é assim, eu sempre prestei atenção nas aulas desenhando, porque era a forma que eu tinha de assimilar o conteúdo. Hoje em dia, meu filho, ele também tem uma capacidade, assim, pequena de ficar prestando atenção nas aulas online, que é um desafio pra gente. E o que eu fiz? Foi o que veio na minha cabeça. Eu peguei a massinha e dei na mão dele. Então ele fica sentado de frente pro computador, a professora tá falando, ele tá escutando e tá fazendo ali a massinha, tá? Fantástico! E nesse momento, então, de pandemia, de sofrimento, de caos, de aula online, né? Como é que a gente dá um respiro em tudo isso com a arte? Fantástica a sua ideia de dar massinha. Eu seria uma aluna que estaria muito beneficiada com uma massinha na mão ouvindo o professor. Certeza. Também. E, gente, é isso que a gente queria trazer hoje para vocês. A questão da beleza na inteligência emocional é esse resgate de olhar. Nós precisamos estar atentos àquilo que está ao nosso redor. Está ao nosso redor um caos, uma pandemia? Sim, mas não somente. O sol nasce todos os dias, nós temos acesso à beleza da natureza em qualquer matinho que a gente contempla. Ali nasce um broto, ali tem uma flor. Esses dias no portão da casa da Natália tinha o que, Natália? Um casulo de borboleta. Então, gente, a questão está, como anda o seu olhar? Para a gente começar a falar sobre inteligência emocional, para a gente falar de beleza, primeira coisa, como anda o seu olhar? Será que você está fixo nas ideias, nas notícias pesadas? Sim, elas são importantes, mas não só. Trazer o seu olhar para a beleza, trazer o seu olhar para aquilo que importa, o que é bom, belo e verdadeiro, é a nossa missão nesse vídeo hoje. Então, a beleza para nós pode servir de remédio, não é isso, Camila? Muito. Ela salva. Ela salva, ela pode ser remédio para esse momento que nós estamos vivendo. Pode, e é um grande remédio mesmo. Eu, na pandemia, recebi muitas pessoas, amigas, né? Muitas amigas pelo WhatsApp, querendo dicas do que fazer, de como fazer. E é isso, a gente tem a arte uma aliada. Muitas pessoas não sabiam o que fazer, às vezes não sabiam nem que tinham o dom, a habilidade com as mãos, e se reinventaram, se descobriram, né, e começaram a fazer, e hoje estão ganhando dinheiro através da arte. E é isso, a gente só tem que parar um pouco para contemplar. Eu acho que essa pandemia, ela veio para nos colocar um pouquinho para dentro da gente, interiorizar, né? Contemplar. Eu acho que vamos guardando essas palavras para hoje, né? Contemplar, observar, interiorizar. Muito mais do que ouvir essas notícias doidas. Vamos parar um pouquinho. Acho que é isso mesmo, né, Camila? A gente não para, a gente não tem esses 5 minutos, né? E eu falo assim, a questão da meditação, que todo mundo é muito... Hoje em dia tá muito em alta, né? A meditação, você tem que parar a pensar. Depende, né? A pessoa pode parar e não necessariamente fazer uma meditação, ficar lá parada, tirar tudo, né? Os pensamentos da cabeça. Não, você pode parar de frente para alguma coisa bonita, um pôr do sol, né? Eu não falo nascer do sol porque... É muito cedo nascer do sol, né, gente? Eu não acordo muito cedo, eu acordo, né, umas 7 horas, principalmente em Fortaleza, onde o sol nasce às 5 da manhã, então não tem como, né, eu acordar às 5 da manhã. Mas enfim, o pôr do sol é um que hoje em dia eu tô me policiando pra prestar atenção. E aí eu tava eu tava até comentando com as meninas que lá a cor do céu no pôr do sol é roxo, é lilás, né? É lindo. E aí assim, eu não me dava conta disso. Até que assim, sabe?
você parar para observar, né? E quanto tempo faz que você tá lá? Que você não tinha se ligado, que você não olhava o pôr do sol, que estava lá todos os Tô dias? 6 anos, né, morando em Fortaleza. Fantástico. E assim, por mais que eu trabalhe com arte, eu fiquei um tempo sem mexer, e isso pra mim fez toda a diferença. Ano passado, em novembro, em dezembro, eu tive assim, né, um pouco fora do ar e percebi, eu fui rever o que estava acontecendo, né, comigo. Eu tinha parado de fazer as minhas artes, eu tinha parado de mexer com as minhas artes, eu parei de dar aula, eu parei de mexer com os meus artesanatos e me bloqueou. E aí eu não conseguia observar nada. Olha que interessante. Não E eu acho conseguia. que é isso que acaba acontecendo hoje, né, Nath? Não só na questão da pandemia, que é uma Isso. evidência, mas com a inteligência emocional a gente pode Sim. ver um pouco disso, né, Natália? Com certeza. E com a convivência com as pessoas que já fazem isso há um tempo. Porque eu também não via nada, nada, nenhuma florzinha. Aí começamos as caminhadas juntas, né, Vi? Sim. E cada flor, cada pétala no chão, pra Vivi já é uma festa, uma borboleta. Então hoje, quando eu saio de manhã pra fazer o que eu amo fazer, No nascer do sol. eu vejo todos os dias o nascer do sol. Vejo ele despontar lá no horizonte e de repente, a hora que eu já estou voltando para casa, ele já está bem alto. Então comecei a enxergar essas coisas. Muitas vezes nós esperamos grandes milagres, mas os milagres não estão nas grandes coisas, e sim nas menores, quase invisíveis. Quando você começar a enxergar esses pequenos detalhes, você irá encontrar a sua essência, pode ter certeza disso. Fantástico, gente. Essa pauta vocês já viram que não dá para encerrar aqui. Ela é muito gostosa. E realmente, trazer para próximo de você as questões de artes vão ajudar no seu dia a dia. E para isso nós temos então algumas dicas. Sim. E a Camila como professora de artes, eu como apreciadora da beleza, como a Nath falou, eu realmente tenho essa questão de observar. Eu trago hoje junto com elas dicas para vocês. Vamos lá então, Camila? Vamos. Quais são as dicas que você trouxe para nós hoje? Então, a primeira, né, que é essa do apreciar o nascer do sol, o pôr do sol, né? Puxando um pouquinho para as artes, eu acho que é ouvir uma boa música. E aí a gente tem assim que ser bem seletivo, né, quanto a essa escolha para uma frequência boa, né, pra gente tomar cuidado com o que a gente ouve. Então assim, eu sempre fui avessa à música clássica, né? Só que eu fiz um curso, tô ainda fazendo um curso, e uma das propostas, né, dele era ouvir a música clássica, pode ser qualquer uma que eu escolhesse, contemplando uma obra de arte. Então é muito interessante você ficar um tempo olhando para uma obra de arte com uma música clássica ao fundo. Parece estranho, né? Mas é interessante. A gente começa a educar o nosso Então, ouvido. mas parece estranho para nossa civilização Assim, hoje. A partir do momento que tivemos acesso à tecnologia, realmente o nosso olhar ele teve uma poda, né, Camila? Sim. Porque antes a gente não tinha essa invasão, podemos dizer assim, né? Porque a gente mesmo se invade com tantas telas, com tantas coisas que a gente vê pelo celular, pela TV. E aí, realmente, ali tem todos os estímulos focados na tela. Então, como depois parar e conseguir ler um livro que é estático? Que você que tem que fazer o estímulo de ler, de trazer para dentro de si aquilo, não é ele que está se oferecendo a si. Então, realmente, antes tinha, né, essa questão até na organização da casa, né, de colocar ali uma obra de arte. Hoje em dia é tudo muito seco, muito branco no preto, não tem mais tanto essa questão da arte. Mas a gente pode fazer isso de outras formas, não pode? Pode, a gente pode. Se não tiver, né, um quadro, como ter um quadro na parede, a gente tiver impressora ou vai numa gráfica, né, faz, Sim. imprime, né, ou faz até com as crianças uma colagem de revista. Vai né, colar na de geladeira? Vai. Vai colar na geladeira. Vale onde tiver. Ontem mesmo eu fui na casa da minha prima e vi tão lindo na parede dela as obras dele, né? Ele recortou, ele desenhou tudo, recortou e colou. Eu
Eu achei tão lindo aquilo, porque assim, faz parte, né? Já faz parte dele, da casa, E né? aquilo tem um valor emocional Um valor também, emocional né? também. Isso enriquece, isso Sim. eleva, né? É muito legal. Total. Ler um bom livro, né? E aí, assim, por muito tempo também eu fui avessa a ler livro, né? Porque aí é aquela coisa, só li em escola, obrigada, lia resumo. Mas aí a gente vai buscar o que tem na nossa essência, o que eu gosto de ler, né? Mas é pegar aquele livro e ler, né? Tirar um tempinho pra gente ler. Apreciar uma boa pintura. Eu acho que assim, encontrar os amigos, né? Faz parte também da nossa vida. Abraçar uma criança, né? Rolar no tapete, coisa que a gente às vezes deixa passar, a gente não faz, né? Aqui sentir o aroma das flores, a brisa no rosto, olhar o mar, quem tem a possibilidade, né, de estar perto do mar. Então... E que mudança teve nossa amiga quando ela foi para o mar. Quem conhece a Camila antes do mar e depois do mar sabe o quanto ela encontrou a essência dela. Isso é verdade, porque eu falo, hoje aqui, né, tô aqui no interior de São Paulo, que é que eu amo também o interior de São Paulo, essa montanha me faz muito bem. Até hoje eu tava falando com o Alexandre, olhar o mar não me faz tão bem quanto olhar a montanha. Ele falou, então precisamos achar um rancho, precisamos achar um lugar com uma planta, né? Mas é isso, na verdade acho que o clima me faz muito bem. Hoje eu estou assim, né? Vocês estão tudo, né? Eu estou assim, tipo, porque eu tenho frio, né? E aí o clima. Sim. Mas eu aprendi também a contemplar, né? Eu sei que eu não vou ficar aqui por muito tempo, mas a contemplar também o frio, né? Saber que tem as belezas, né? Sim. Dos dois jeitos. E é isso então, gente. Para apimentar essa questão da beleza, da inteligência emocional, hoje a gente trouxe esse papo gostoso para vocês. Mas não se encerra aqui. E a ideia que nós queremos trazer para vocês levarem daqui para o dia a dia de vocês e para fazer amanhã e se instalar na sua realidade. Contempla o pôr do sol que se põe todos os dias, se possível nascer do sol, a flor que desabrocha e que murcha. Isso te instala naquilo que é a verdade, no ciclo da vida, né? E te traz também essa questão do sentimento, essa questão das emoções, de observar aquilo que está no seu entorno e não só aquilo que é ruim, aquilo que é triste. E como que a gente fecha isso hoje, Nath? Quais são as questões que a gente precisa amarrar nesse bom, belo e verdadeiro? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, como a Vi falou. E você? Está parando um pouquinho para contemplar tudo isso que está ao seu redor? Está parando para contemplar a beleza dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus pais, dos seus avós? Ou você não tem tempo para isso? O seu tempo é único e exclusivo para trabalhar. Pense um pouquinho. E vamos começar a contemplar o belo nas pequenas coisas. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo aqui na Modus Desenvolvimento. Até mais! Até mais! Tchau!